Se você trouxe a sua Bíblia, abra gentilmente em Jó, no capítulo 13. Jó, capítulo 13. Nós vamos ler 2 versículos. Aleluia. Jó 13. Diz assim a palavra de Deus: Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, eu o sei também, não vos sou inferior. Amém. Só para nós guardar, diga assim: não vos sou inferior. Amém. Aleluia! Nós estamos, irmãos, no Congresso dos Fortes. E aqui estão reunidas pessoas fortes. E quem não é forte veio para ser forte. É verdade? Aprender a ser forte. Essa é a intenção e esse eu creio que é o propósito de Deus para nós neste final de semana. Levantar aqui um povo ainda mais forte. Para uma pessoa, irmão, ser forte, ela precisa entender quem ela é. Quem quer ser forte precisa entender quem é. O caminho para a felicidade, para a prosperidade, para a paz de espírito, para a saúde, ela passa por esse caminho de a pessoa ter um conhecimento apropriado e saber corretamente quem ela é. Às vezes, o indivíduo é infeliz, pode até adoecer por conta disso, se sente frustrado e culpa os outros. Culpa os outros. É verdade que os outros têm bastante culpa. Você queria namorar aquela moça bonita, você demorou, os outros chegaram antes que você. Você disse que ia almoçar naquele restaurante e pensou, só você teve essa ideia, mas os outros chegaram antes. É isso? Quando nós descemos a serra, nós achamos que estávamos indo tão bem e vínhamos tão faceiros, mas os outros encheram a BR-101. Então notem que, de fato, os outros têm culpa, mas eles não têm culpa de tudo. E não têm responsabilidade por tudo. Muitas vezes, o que ocorre é que o indivíduo não entende quem ele é. E aí tenta sempre culpar os outros. Agora veja o patriarca Jó. E nós devemos atentar para isso, irmãos. Porque Jó, ele está naquele conjunto de livros que são chamados livros poéticos ou livros de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Não é isso? Livros de sabedoria. Toda a palavra de Deus revela a sabedoria de Deus. Mas esses livros, eles concentram a sabedoria de Deus. E Jó está aqui, não é por acaso. Vejam, irmãos, ele que tinha sido o homem mais rico do Oriente, é o que a Bíblia diz, ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era uma pessoa muito próspera, ele tinha 7 filhos, 3 filhas, uma pessoa forte, uma pessoa influente na sua região, mas por permissão de Deus, subitamente ele perdeu toda a sua riqueza. Imediatamente ele perdeu todos os seus filhos. A Bíblia diz também que ele perde toda a sua saúde e vem a ser uma chaga da planta dos pés até a raiz do cabelo. Olha que coisa terrível.
Eu creio, irmãos, que nesta manhã o Espírito Santo vai nos ajudar a sair daqui mais fortes. Porque às vezes a pessoa teve uma queda de cabelo e acha que o mundo já acabou para ela. Tem uma unha feia, acha que o mundo virou em barranco já. Foi demitida, o mundo não presta mais. Aleluia. Jó, ele perde toda a sua riqueza, ele perde todos os seus filhos e subitamente, o que torna isso ainda pior, ele perde a sua saúde. E quando vem aqueles 3 amigos que se apresentaram como amigo, e eles começam a tentar convencer Jó de que Jó está em pecado. Esse foi o esforço daqueles 3 homens durante muitos dias, tentar convencer ele de que ele está em pecado. Irmãos, o pecado, ele causa muito mal ao ser humano. Quando Deus nos alerta para o pecado, não é por causa de Deus, é por causa de mim. O pecado faz mal para mim, para a minha saúde, para o meu casamento, para os meus filhos. O pecado faz mal para a sociedade. Entretanto, nem sempre o fato de uma pessoa estar em desgraça significa que ela está em pecado. Aqui é um caso típico e eu não sei de um outro caso mais claro do que esse. E aqueles homens dizendo: você perdeu a tua fortuna por causa do teu pecado. E aí começam a discorrer filosofia e a preparar discursos tão bem fundamentados na visão deles, para dizer: você perdeu todos os teus filhos por causa do teu pecado, e você agora está doente por causa do teu pecado. Mas, irmãos, notem, e eu quero muito que o Espírito Santo me ajude, porque a abordagem intelectual das Escrituras não fará nada por nós. Mas se o Espírito Santo revelar a sua palavra nesta manhã, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Aleluia. Aleluia. Perdeu toda a sua família, perdeu toda a sua riqueza, perdeu toda a sua saúde, mas ele não perdeu a sua identidade, porque a sua identidade estava em Deus. O seu referencial moral, ético, espiritual não derivava do mundo à sua volta, ele tinha relação com Deus. E o seu relacionamento com Deus testemunhava no seu espírito que ele era filho de Deus. Aleluia! Eu não sei o estado que você veio nesta manhã a este lugar, mas eu sei que Deus está aqui para restaurar em você a sua imagem e semelhança, e você voltará para casa sabendo: eu sou filho de Deus. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Aleluia! A maioria do mal que nos fazem, a maior parte do mal que nos fazem porque permitimos que façam. Pense por um instante. A maior parte do mal que nos fazem porque nós permitimos que façam. Tem mulher que apanha do marido. Eu espero que não aqui. Mas se tiver, não apanhará mais.
Porque há uma glória de Deus na mulher. Há uma dignidade de Deus na mulher. Notem que o homem foi feito de barro. É por isso que o irmão é assim meio bruto. A mulher às vezes fala, ai, meu marido é meio bruto. Glória a Deus. Cuida com o marido muito refinadinho. O homem foi feito do barro, mas a mulher, da costela de Deus, o homem a formou. E a trouxe a Adão. É todo diferente o processo. E o caminho da violência, ele não se dá subitamente. Mas é aquele marido que, e eu estou falando de marido porque é congresso dos fortes, a temática está mais virada para o homem. Mas é aquele marido que levanta a voz e a mulher aceita. Irmã, se seu marido levante a voz, fala bem, por que você está levantando a voz? Por que você está gritando para falar comigo? Lembra quando você me buscou na casa de minha mãe? E meu pai me amava? E você disse que ia me amar? Então por que você está gritando? Porque, irmãos, depois que grita, xinga. O próximo passo, xinga gritando. O próximo, chuta coisas. É o que se chama de transferência. Quebra celular. Arranca a porta. É transferência. Se isso não for contido, vai bater em você. E você não deveria concordar lá no começo já. A hora que levanta a voz. Por que você está levantando a voz? Eu não sou mais o teu amor? Olha o seguinte, ele não perdeu a identidade. Eles rebuscaram discursos. Você fica fascinado e a pessoa desatenta acaba se apaixonando pela parte equivocada do livro, de tão bem construídas que são as falas, e eles tentam convencer Jó de que ele está em pecado. E apresentam razões humanas, mas ele diz, tudo isso que vocês viram, os meus olhos também viram. Isso que vocês ouviram, meus ouvidos também ouviram e entenderam. Ou seja, eu sou um ser inteligente. Que mais? Como vós o sabeis, eu também. Eu não sou inferior. Lá no seu emprego, lá no seu trabalho, lá na faculdade onde você estuda, e alguém tenta crescer para cima de você, a partir de hoje, o Espírito do Senhor suscitará em você uma alma forte para dizer, eu não sou inferior. Eu não te sou inferior. Isso que você está falando eu também entendo. Olha a clareza do patriarca, falido financeiramente, falido como família, falido como organismo, agora todo doente, mas ele não tinha perdido a sua identidade, e a sua identidade derivava de Deus. Eu não te sou inferior. Veja uma coisa, nós tomamos esse café maravilhoso aqui, e eu gostei muito daquele pão que tem ali, não sei que pão, se é um pão de batata, sei lá, escaldado, um pão maravilhoso que tinha ali. Gostei também de um bolo de banana maravilhoso, eu torci para que não comesse tudo antes de chegar na minha vez. Desculpe quem veio depois de mim, eu peguei 2 pedaços. Mas notem, todo mundo aqui tem café na sua casa. Por que a igreja fez isso? Por que o pastor determinou isso? E há toda uma equipe trabalhando desde manhã e pessoas que estão pagando por esses alimentos. Por quê? Para criar um ambiente de integração. E ali em Londrina,
nós também temos, talvez não tão bom, mas muito bom. E uma senhora começou a frequentar os cultos, e eu fiquei tão feliz que aquela senhora do bairro vinha ao culto. E um dia ela falou que ela tinha uma necessidade, e a igreja começou a ajudar ela também com algum alimento. E ela veio talvez uns 6 meses, e um dia eu notei que ela não aparecia mais. Eu chamei ela no WhatsApp e disse: irmã, a senhora não tem vindo mais aos cultos? Ela disse assim: é porque olharam para mim com desprezo. Irmãos, presta atenção, e quando eu digo presta atenção, não se aborreça comigo, ouça com o coração, porque estão todos reverentes, ouça com o coração. A igreja compra aquele alimento, prepara um ambiente que dá trabalho, que acrescenta um trabalho ao serviço do culto. Há toda uma equipe já organizada para atender aqueles que chegam. Ou seja, a igreja investe tempo, recursos humanos, recursos financeiros para incluir a pessoa. E nesse ambiente, a pessoa consegue achar que ela foi desprezada. Sabe por que isso acontece? A pessoa não sabe quem ela é. A pessoa não tem identidade. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que me ouve tão gentilmente, você é uma pessoa que se ofende fácil? Pensa por um minuto. Ah, porque o pastor não me cumprimentou, não vou mais na igreja. Ué, se o pastor não te cumprimenta, vem você cumprimentar ele. É isso. Eu não estou mais no ministério de louvor porque eu queria que tocasse tal hino, o líder não aceitou. Irmão, se você não é o líder e ainda ouvem você dar uma opinião, glorifique. Porque você não é o líder, por algum motivo você não é. Claro, já pensou se o líder fosse ouvir a todos? Aí não precisaria de líder. Eu chamei uma liderança lá em Londrina e disse para aquela pessoa: você está falhando no ministério em tais áreas. E ele disse para mim assim: mas é que o grupo está desanimado. Eu falei: então recue no tempo e lembre quando você não era o líder e você cobrava mudança e cobrava posicionamento. Porque eu não sabia que era assim. Eu falei: está vendo? Se você é uma pessoa que se ofende fácil, quando eu concluir essa breve reflexão, nós vamos orar aqui, aleluia, e eu gostaria que você dissesse para o Senhor: Deus, eu quero ser um cristão forte, eu quero ser um cristão fundamentado, que a minha identidade proceda do Senhor, e eu não fique dependente dessas coisas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Pode um exemplo melhor do que esse? O homem acabado do ponto de vista humano, era para ele estar todo magoado, todo ofendido. Ele disse: não, isso que vocês ouviram eu ouvi, isso que vocês viram eu vi, eu entendi, eu não sou inferior a vocês. Havia uma certeza no coração de Jó. E ele diz para frente: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e os meus olhos verão o Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Para de ser choramingão, chore aos pés de Jesus. Que a pessoa não me abraçou, que não me olhou, que não me deu atenção. Irmãos, um trabalho como esse, quem não entende, acha que ele funciona sozinho, não funciona sozinho. Aqui tem muitas equipes trabalhando, e se essa pessoa for ter que dar atenção para todo mundo, isso não vai acontecer. Alegre-se, tem uma cadeira para você, tem banheiros limpos, tinha café, a palavra de Deus está sendo gerada. Nesse momento o Senhor está curando enfermidades neste lugar, ainda que eu não esteja falando sobre cura divina, mas Ele está. Ele está, aleluia. O Salmo 107, verso 20 diz: enviou a sua palavra e os curou.
curou, aleluia, depressão, aleluia, vai embora em nome de Jesus, aleluia, toda enfermidade saia por aquela porta em nome de Jesus. Então, se há um lugar para você aqui e ainda você sente a presença do Espírito, glorifique ao Senhor, aleluia, glorifique ao Senhor. Você conhece teus pontos fortes? É muito importante saber quais são os seus pontos fortes. Ontem aqui havia uma gincana e com várias provas, e em algum momento colocaram uma mesa aqui e disseram que ia ter uma disputa de braço de ferro, e um homem já pulou rápido lá. Ele veio muito rápido, porque ele sabia, isso eu sei fazer. E ele sabia mesmo. Ele sabia mesmo. Identifique as tuas habilidades. O que é que você sabe fazer? Identifique o que é que você sabe fazer bem. Coloque isso a serviço do reino de Deus. Você já sabe que dons espirituais você recebeu. A Escritura diz que o cristão tem pelo menos um dom sobrenatural, que é uma capacitação sobrenatural para nós fazermos a obra do ministério. Você sabe que dom você tem? Pelo menos um, identifique. Você já sabe quais são os teus pontos vulneráveis? Quais são as áreas fracas da sua vida? Conforme a palavra está sendo ministrada e o Espírito Santo está falando ao seu coração, aquelas áreas fracas, já vá orando. Quem sabe alguém aqui viciado em pornografia é uma área vulnerável. Já vá orando, fala: Senhor, eu não quero mais isso, eu quero ser um cristão forte. Quem sabe alguém aqui dependente de algum tipo de bebida, já vá orando, é uma área vulnerável. Outras áreas, eu não preciso especular, o Espírito Santo está falando aqui qual a área vulnerável que há na sua vida e já comece a colocar diante do Senhor. Para que hoje, quando esse lugar esvaziar, você esteja cheio da presença de Deus. Terei farai, tiarai de rou, tiafar, halai de chia, tu e de cantrios teifar. Aleluia! Aqui quem é de oração esteja em oração, e quem fala em língua, fala em língua, porque a Escritura diz: aquele que fala em língua e ora em língua, ora melhor. O que ora em língua, ora melhor. Aleluia, aleluia. A pessoa que não sabe quem é, ela precisa se autoafirmar continuamente. Ou ela precisa da opinião dos outros, positiva, sempre positiva. Você não pode falar nada que contrarie a imagem que ela construiu de si mesma, mas ela precisa se autoafirmar. A maioria de nós já teve a experiência desagradável de alguém dizer assim: eu quero conversar com você. E a pessoa se senta à sua frente e pega o celular e fica falando ao celular. E nós pensamos assim: essa pessoa é muito mal educada. E ela é mal educada, mas é mais do que isso. É uma pessoa que não tem identidade, ela não sabe quem é. Ela senta com você e diz que foi conversar com você, mas ela abre o celular e notem, ninguém ligou para ela. Porque se alguém ligasse para ela, ela diria: se importa se eu atender rapidamente? E aí vai dizer: olha, eu estou aqui com tal pessoa, eu posso ligar para você depois. Mas não, ninguém ligou para ela. Ela fica na tua frente, ciscando e piscando e dizendo que quer conversar com você. Por que a pessoa faz isso? Ela é mal educada, mas ela é mais do que isso. Ela não tem identidade. Então ela cria uma imagem fantasiosa e tem que ficar investindo nisso. Eu sei que aqui não tem. Mas já viu crente que sai no meio do culto atendendo o telefone? Até parece que é o presidente da República. O mundo vai acabar se ele não atender o telefone. Quem é essa pessoa tão importante?
E acho o máximo. Se você até hoje cultivou isso, liberte-se. Quando você for conversar com alguém, converse com a pessoa. Você vai namorar com alguém, namore a pessoa. Você vai comer um lanche com essa pessoa, esteja com ela, esteja presente. Aí sim você vai se tornar uma pessoa importante, porque você está ali. Você está ali. Ora, que coisa desagradável, você vai numa loja, você já passou por isso, você vai a uma loja, você está ao balcão, você está começando a sua compra, e o vendedor atende o telefone, e alguém que não quis ir na loja é atendido antes que você. Eu já peguei minhas coisas e fui embora. Moço, não, atende aí, querido, vê aí quem que você vai atender. Ora, eu vou na loja, libero o meu tempo, mas a pessoa não quer me atender, ela quer atender alguém que nem se dignou ir lá. Você nunca vai ter mais importância do que aquela que você encontra em Deus, de saber quem você é, e você não é nada menos do que isso. Aleluia. Nesta manhã que o Espírito Santo traga a revelação. Quais são os teus pontos fortes? Quais são tuas habilidades? Quais são os dons que o Espírito Santo te deu? Quais são as áreas vulneráveis? E que o Senhor opere um milagre nesta manhã. A pessoa que não é, ela fica dependente da televisão. Ela fica dependente das redes sociais. Como estão dizendo que eu devo me vestir? Como estão dizendo que deve ser meu cabelo, meus adereços, as coisas que eu uso, que eu pratico, que eu assimilo. E notem, estão todos olhando para cá. E acidentalmente eu estou aqui nesta manhã, mas o seu pastor é aquele homem bonito ali. E a sua pastora é aquela senhora bonita, a pastora Ana. Quem deveria ser o seu modelo? O mundo? A televisão? As redes sociais? Ora, quando você quer saber que postura adotar para você, que costumes, que vocabulário, que coisas vivenciar, olha para o seu pastor. O apóstolo Paulo disse com muita clareza: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Aleluia! A sua identidade não está lá fora, a sua identidade está aqui dentro. Aleluia! É por isso que Paulo, é por isso que João escreveu: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Notaram? A identidade do cristão, a sua fortaleza, vem da palavra de Deus. E assim ele vence o maligno. Aleluia. Faça da Bíblia uma parte do seu dia. Aleluia. Aleluia. Faça da Bíblia uma parte do seu dia. O seu modelo está aqui dentro. O seu modelo, ele deriva de Deus. Irmãos, a pessoa que não tem identidade, a pessoa que não sabe quem é, ela vive em constante perigo. Porque ela é manipulável, ela é influenciável, negativamente. Eu trabalhei, irmãos, por necessidade 2 vezes em casa de recuperação. É um ambiente que eu sei falar muito bem por experiência, entrevistando dependentes químicos. E quando você ouve as histórias, o que você percebe? Jovens que não tinham identidade. E começaram a fumar porque todos no grupo fumavam. E começaram a beber porque todos no grupo bebem. E às vezes quando eu vou para a igreja, eu vejo aquele pessoal fumando aquele cigarro compartilhado, com aquela mangueirinha. Todo mundo ali não tem identidade. É porque todos estão fazendo, eu faço também. E isso é glamourizado, parece que é uma coisa bonita. Por quê? Porque a escória, quando cai lá na casa de recuperação, aí não passa mais na televisão. Aí não sai mais fotografia bonita. Aí lá caem os desgraçados, os desesperançados, os marcados, aqueles que vão carregar cicatrizes para o resto da vida. E aí quem que vai cuidar deles? A igreja.
a igreja. Mas eu quero dizer para você, aleluia, a palavra de Deus diz assim: aquele que está em pé, cuide que não caia. Que bom que você não precisou disso. Aqueles que precisaram, e eu sei que aqui me ouvindo, há pessoas que eram desse ambiente, glorifique a Deus, o Senhor te achou. O Senhor te achou. Aleluia, aleluia. O Senhor te achou. Irmãos, eu não sei qual é a experiência de quem aqui trabalha em casa de recuperação, mas sabe o nível que eles me disseram lá, o percentual de recuperação? Menos de 2%. Casa de recuperação é visto como investimento a fundo perdido. E não estou falando de literatura, estou falando de prática, de vivência. E você conversa com o interno, e ele já esteve em outra casa, já esteve em outra casa, e já esteve em outra casa. Então, se você andou pelas casas da vida, e hoje você está aqui, Deus te amou. Você faz parte daquele percentual mínimo de pessoas que Deus deu a graça de se levantarem. E eu quero te dizer, respire profundamente e diga obrigado, Senhor. Aleluia. Eu estou livre. Você que usava droga está aqui nesta manhã, diga: Senhor, eu estou livre. Estou livre, meu pulmão ainda funciona, minha mente está sendo restaurada, meu sangue está sendo limpo, minha alma lavada, meu coração iluminado, meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. De um lado, pessoas que não sabem quem são, não têm identidade. Do outro lado, olha o que a Escritura diz. Se você quiser abrir, senão vai aparecer no telão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Eu te adoro, Senhor Jesus. Aleluia, eu te glorifico, porque o Senhor nos achou. O Senhor nos achou. Aleluia. O texto diz assim, 1 Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a identidade nossa, aonde ela deve estar. Não é o que o mundo diz que eu sou, não é o que a sociologia diz que eu sou, não é o que as ideologias dizem que eu sou. Irmãos, esses tempos agora, alguém tentando combater a ideologia de gênero, dizia: eu sou da ideologia de Gênesis. Nunca fale isso, porque é uma tolice. A palavra ideologia, ela foi cunhada, me parece que em 1796, por um francês, Antoine de Stout, parece que é o nome dele. E essa palavra, ela refere àquilo que é ou poderia ser ideal. Olha só, a palavra ideologia, ela descreve aquilo que é ou poderia ser ideal. Irmãos, Gênesis não é aquilo que é ou poderia ser ideal. Gênesis é a palavra de Deus. Aleluia! Não é uma ideologia. Não é. Não é uma ideologia, aleluia. E o texto diz, a palavra de Deus diz: vós sois, aleluia, aleluia, vós sois geração eleita, aleluia. Eu gosto mais
desta frase, gosto demais, geração eleita. Irmãos, eu sempre gostava de futebol. E eu acho que até a Auriana se enganou comigo. Porque o meu apelido, quando nós jogávamos futebol e eu era adolescente, era Nego Duro. E eu penso que ela estimou que eu era um excelente jogador. Mas acho que eles queriam dizer que eu era perna de pau, que não é Nego Duro. Mas esse era o meu apelido no grupinho de futebol lá. Irmãos, quando iam escolher os jogadores, aqui os mais moços, que jogavam aquelas chamadas peladas, era o grupo de camisa contra os sem camisa. Então, os mais fortão, os que jogavam melhor, eles começavam a escolher. Eu sempre ficava por último. O melhor vem por último. Mas era certo, irmãos, aquilo ia, e eu ficava por último, porque eu gostava de futebol, mas não sabia jogar, não é a mesma coisa. Sabe quando o jogador inverte lá do outro lado da bola? Eu acho fantástico. Eu não sei a mágica que o jogador faz, pá, a bola para ali. Um dia eu disse para minha filha Sara, eu falei, meu bem, você tem que estar preparada, porque eventualmente na vida alguém pode não gostar de você. Ela fez assim, duvido, quem que não vai gostar de mim? Olha só, irmão, duvido. Os anos passaram, ela já sabe que papai, infelizmente, tinha razão. Agora veja, irmãos, congresso de fortes, amém? Saí daqui fortes. Meu marido me deixou, minha vida acabou. Não, irmã, sua vida não acabou. Em nome de Jesus, sua vida não acabou. Teifar. Receba cura para sua alma, sua vida não acabou. Meu marido morreu, minha vida acabou. Mentira, não acabou. Pastor, minha esposa me largou. Na psicologia, a dor do divórcio só perde para a dor do luto. Minha esposa me deixou, minha vida acabou. Não, irmão, sua vida não acabou. Sua esposa podia ser muito legal, muito linda, seu marido podia ser um homem excelente, mas ele nem de longe se compara ao nosso Deus. E Deus te escolheu. Oh, que coisa! Aleluia! O salmista disse, quem é o homem para que o estimes tanto assim? Irmãos, quem somos nós para Deus nos amar? Deus nos amar. Eu estou agora trabalhando com uma pessoa que se dizia ateu até 1 mês e pouco, ou 2 meses, e alguém pediu que ela entrasse em contato comigo, e eu mandei para ele alguns textos, e falei de coisas fantásticas, que a palavra de Deus trata, e que a ciência daquela época não tinha embasamento para certificar aquilo, mas hoje se sabe que é correto, que a palavra de Deus dizia. E aquele homem insistia comigo e falava, isso aí é tentativa e acerto, isso aí só faz parte do empirismo, e enfim. Até que um dia, e ele é tão certo de que Deus não existe, e que ele não concorda com a Bíblia, eu falei, meu amigo, a palavra de Deus é clara, Deus não vai salvar todo mundo. Falei, meu amigo, Deus não vai salvar todo mundo. Talvez o Senhor não esteja no plano divino para a salvação. Então não perca seu tempo, toque sua vida para frente. O Senhor pode estar nesse grupo que Deus não salvará. No outro dia ele me mandou uma mensagem, pastor, passei na frente de uma igreja, já me ajoelhei e aceitei a Deus. E ontem ele me mandou uma mensagem, está no meu WhatsApp, se alguém tiver curiosidade. Ele falou assim, mas pastor, e no tempo que
eu não era de Deus, Ele já me amava, Ele já me cuidava. Eu falei, já. Aleluia, aleluia. É maravilhoso, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Eu fui demitido daquele trabalho, a empresa não me quis, mas Deus me escolheu. Tudo isso aqui vai passar, irmãos. Empresa boa vai passar. É muito comentado que as grandes corporações, elas duram em média 100 anos, depois elas entram em declínio. Os impérios todos passaram. Mas o profeta Daniel diz que nos dias daqueles reis do Império Babilônico, do Medo-Persa, do Grego, do Império Romano, passados eles, nos dias daqueles reis, o Deus do céu levantará um reino que nunca jamais será destruído. Aleluia, aleluia. E esse Deus escolheu você. Aleluia. O Senhor escolheu você. Aleluia. O Senhor escolheu você. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Você é um sacerdote, você faz parte de um sacerdócio real. O que é que nós estávamos fazendo aqui no início? Cantando ao Senhor. Te damos glória. E o nosso coração estava cheio, porque nós fazemos parte de um sacerdócio. Nós adoramos a Deus. Há muitas pessoas aqui que hoje pela manhã, antes de saírem para a igreja, já ajoelharam lá do lado da sua cama, lá na sua casa, e oraram. O que é isso? Nós fazemos parte de um sacerdócio. Nós oferecemos ações de graças ao Senhor. Nós temos como função, no nosso sacerdócio, interceder. E é por isso que nós oramos pela nação, oramos pelas pessoas. Porque nós temos um propósito em Deus para a nossa vida. E o texto diz que é um sacerdócio real. Do que fala isso? É que há poder de Deus na sua vida. O que é que caracteriza a realeza ou um rei? É o poder que ele tem. Bem, eu quero te dizer, querido irmão, querida irmã, o Senhor Deus te deu poder sobre o pecado. E se você não sabia disso, saiba nesta manhã, porque você faz parte de um sacerdócio real. O Senhor te deu poder sobre o pecado. A Escritura diz, o pecado não terá mais domínio sobre vós. O pecado não terá domínio. Aleluia! As amarras são quebradas, as correntes são partidas pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Aleluia! 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 Você não precisa mais andar no pecado. Aleluia! Aleluia! Mas é que todo mundo foi para aquele inferninho. Eu fiquei sem jeito de dizer que eu não ia. Você não precisa mais. Você tem uma identidade. Por que você não vai? Porque eu sou filho de Deus. Lá não é meu lugar, é só por isso. Você está desfazendo de mim? Não, eu só sei quem eu sou. E com o tempo, as pessoas vão começar a identificar você. Aleluia. Você não é o pastor da igreja, você não é o apóstolo, não é o presbítero, talvez não seja um diácono, mas você faz parte de um sacerdócio real. Aleluia! E para isso você não precisa de crachá, você não precisa de título, para isso você precisa da presença do Espírito Santo. Aleluia! Um sacerdócio real, poder sobre o pecado. Aleluia! O Senhor Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Você é um sacerdócio real. Você tem poder sobre as enfermidades. O Senhor deu poder sobre a enfermidade. Toda vez que você vier a este lugar enfermo, saiba que há cura neste lugar. E agora, neste momento, o Senhor está liberando cura sobre este lugar. Aleluia! E você está sendo curado, restaurado, aleluia, fortalecido. Fortalecido. Há uma família nova indo na igreja lá. Esses dias no culto a mãe disse, pastor, ore pela menina. E eu orei pela Ana Júlia.
Ela disse que ela tem muita dor de cabeça e febre. E ela só me falou isso e eu orei. Naquela semana a mãe me mandou áudio. A menina deve ter uns 8 anos. Ela mandou uma mensagem para uma amiguinha dizendo assim: Márcia, a oração do pastor funcionou. E depois, na sequência, ela dizia assim: Márcia, eu agora até sinto gosto de melancia. Uma criança. Mas eu quero dizer, lá na sua casa, quando às vezes não dá tempo do pastor ir lá, aleluia, ou você não consegue vir até aqui, você é sacerdócio real. Há poder de Deus sobre a tua vida, para você orar pelo teu familiar, para você orar pelo teu filho, declarar a cura que vem pela obra bastante e suficiente de Jesus, aleluia, aleluia, e você tem poder sobre os demônios, você tem poder sobre os demônios. Há muita coisa que eu poderia compartilhar pela graça de Deus, mas um testemunho me toca quando eu falo sobre isso, porque eu ia com frequência em Curitiba comprar componentes eletrônicos. E um dia, quando entrei na loja e cheguei ao balcão, e eu fui fazer meu pedido, a atendente disse assim: o que é que você tem, moço? Em vez de eu pedir o componente, ela falou assim: o que é que você tem, moço? Eu falei: por quê? Ela falou: porque quando você pisou ali no degrau da loja, eu quase caí e me segurei no balcão. Eu falei: então a pergunta é diferente. Você andou indo em algum terreiro, em algum centro, em algum desses lugares? Ela falou: sim, meu namorado queria me deixar, eu fui lá fazer um trabalho. Eu falei: então, no dia que você foi lá, um espírito diferente do que habita em mim entrou em você. E quando eu pisei aqui no balcão, pisei aqui no degrau, Jesus pisou comigo. E o espírito mau saiu de você. Eu não fiz nada, eu não orei, eu não expulsei. Mas você, aleluia! Oh, aleluia! Você pode dizer uma palavra para Jesus. Diga que Ele é maravilhoso, que Ele merece glória, e honra, e louvor, e adoração, aleluia. Quando você chega na sua casa, os demônios têm que sair, lá na sua empresa, tem que sair, e vão sair, porque você faz parte de um sacerdócio real. Há poder na sua vida sobre o pecado, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Você faz parte de um reino que nunca jamais passará. Aleluia, aleluia.